Vamos abrir o Evangelho aqui. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item 1, que diz assim, quer dizer, na realidade são dois itens, né? São duas citações de Mateus, que tem como título, fazer o bem sem ostentação. Nos diz assim o item 1, guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. É uma anotação de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E no item 2, também uma outra anotação de Mateus, que traz assim para a gente. Teria Jesus descido do monte numa grande multidão e o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse, eu quero, fica curado. E ao mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse, não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho da tua cura. Uma anotação de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Bom, então fica aqui essa anotação de Mateus para que nós possamos pensar e refletir sobre as nossas atitudes, as nossas atividades diante do nosso próximo, né? Vamos fazer então a nossa prece para que nós possamos iniciar a nossa conversa sobre Leon Denis. Roguemos assim com os nossos corações. Jesus querido, Pai amoroso, Pai amigo, Pai bom, mais uma vez reunidos em Teu nome, aqui estamos, Senhor, com o objetivo de estudarmos um pouco mais da doutrina espírita, estudarmos sobre os ensinamentos que Leon Denis nos traz, sobre o Teu Evangelho, e que esse material todo, Senhor, que nós estudamos, que nós ouvimos, que nós trocamos as nossas ideias, possa pouco a pouco ser incorporado ao nosso patrimônio espiritual, visando a nossa modificação, visando o nosso aprendizado, as nossas experiências, quando forem confrontadas com os teus exemplos, para que possamos dessa forma, querido amigo, modificando gradativamente o nosso patrimônio espiritual, as nossas mentes dentro deste mundo, desta sociedade que nos cerca, visando sempre, querido amigo, o objetivo para o qual fomos criados, chegarmos à perfeição, à condição de espíritos puros e adquirirmos, Senhor, consequentemente, a felicidade, que é o estado de felicidade, o estado dos espíritos puros. Que seja em Teu nome, querido amigo, que seja em nome de Carrebarchu, Teu patrono deste trabalho, que seja em nome, acima de tudo, de Deus, que possamos iniciar nesse momento, mais um momento de estudos, de preces, de reflexões em torno da doutrina espírita. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, boa noite aqui, eu não cumprimentei, Mana, não sei se eu te cumprimentei, a Alisson também não sei, né? Então vamos começar aqui, nós vamos começar no meu livro, que é uma edição antiga, página 201, vai começar no parágrafo que diz assim, o resultado das inquirições a que procedeu o coronel de Rochas, né, não o satisfez inteiramente, o que não impediu de concluir nesses termos. Ele vem fazendo experiências
sobre terapia de vidas passadas, que hoje nós damos esse nome, naquela época não se dava esse nome, né? Levando com que as pessoas pudessem se recordar de vidas anteriores. E ele continua assim para a gente: é certo que por meio de operações magnéticas se pode progressivamente trazer a maior parte dos sensitivos a épocas anteriores à sua vida atual, com as suas particularidades intelectuais e fisiológicas características dessas épocas. E isso até o momento do seu nascimento. Não são lembranças que se acordam, são estados sucessivos da personalidade que são evocados. Essas evocações se produzem sempre na mesma ordem e através de uma sucessão de letargias e estados sonambúlicos. É certo que, continuando essas operações magnéticas, além do nascimento, sem haver necessidade de recorrer às sugestões, faz passar o sujeito, a pessoa, por estados análogos correspondentes às encarnações precedentes e aos intervalos que separam essas encarnações. O processo é o mesmo, através das sucessões de letargia e estados sonambúlicos. É a impressão dele, é o depoimento dele sobre esse trabalho que ele vinha observando. E aí, Leon Denis faz o seguinte comentário para a gente: as concordâncias, convém repeti-lo, que existem entre os fatos verificados por sábios materialistas hostis ao princípio das vidas sucessivas, tais como Pierre Janet, o Dr. Pitre, o Dr. Birot, etc., e os relatados pelo Coronel de Rochas, demonstram que há nesses fatos mais do que sonhos ou romances subliminais. Há uma espécie de correlação que merece um estudo atento e continuado. Por isso, pareceu-nos conveniente insistir sobre esses fatos. Em primeiro lugar, convém mencionar uma série de experiências feitas em Paris com Laurent V., um rapaz de 20 anos que cursava o grau de licenciado em filosofia. Os resultados foram publicados em 1895 nos Anais das Sociedades de Psicologia de Ciências Psíquicas, O senhor de Rochas resumiu-os assim: tendo verificado que era sensitivo, quisera, de modo próprio, compreender a razão dos efeitos fisiológicos e psicológicos que poderiam ser obtidos por meio do magnetismo. Ele está buscando comprovar isso. Ele está buscando uma comprovação científica para esses fenômenos, Descobri casualmente que, adormecendo por meio de passes longitudinais, trazia-o a estados de consciência e de desenvolvimento intelectual correspondentes a idades cada vez menos adiantadas. Passava assim sucessivamente a aluno de retórica, de segunda, de terceira classe, etc., já nada sabendo do que ensinava nas classes superiores. Acabei por levá-lo ao tempo em que se aprendia a ler. Deu-me, acerca da sua mestre e de seus companheiros de escola, particularidades que esquecera completamente na vigília, mas cuja exatidão me foi confirmada por sua mãe. Alternando os passes adormecedores e os passes despertadores, fazia-o subir ou descer à minha vontade pelo curso da sua vida. Ele está aplicando aí o que é chamado, os magnetizadores aplicam que eles olham o passe de uma forma diferente, não é da forma diferente, não é bem isso. Nós temos uma visão do passe. O magnetizador, ele tem uma outra visão. Para ele, é um fenômeno apenas científico. Não tem na visão do magnetizador todo um caráter religioso, todo um caráter associado a uma potencialidade de uma pessoa, em relação à capacidade mediúnica, em relação à capacidade de fazer o bem. Eles olham, o magnetizador, ele olha como uma ciência, sem ter esse caráter que nós damos ao passe, aquele caráter consolador que nós damos ao passe, que nós atribuímos ao passe.
né? O passe, você quando chega a uma casa espírita que você tem as suas angústias, as suas dores, como todos nós temos, né? O passe representa para a gente a possibilidade de aquietação, a possibilidade de consolo, a possibilidade de equilíbrio em relação àquilo que nos faz sofrer. Para o magnetizador, ele não encara dessa forma, ele vê apenas como um tratamento feito através de determinados princípios que a ciência pode desenvolver, sem ter esse caráter consolador que a doutrina espírita nos traz, né? Nos mostrando esse lado científico, que nós estudamos esse lado científico, mas também trazendo toda uma influência do Cristo, toda um objetivo do Cristo para conosco, né? Então, é o que ele vai fazer. Então, ele estava encarando isso. Quando ele aplicava determinados passos, quando ele magnetizava de uma determinada forma, ele percebia que aquele ser conseguisse desligar daquele corpo material e readquirir determinadas memórias. Ele vem mostrando isso para a gente ao longo desse capítulo. E quando ele aplicava, né, um outro tipo de passe, que aqui ele chama de passe, um outro tipo de ação magnética, ele fazia com que essa pessoa retornasse ao seu corpo material, retornasse à sua consciência, esquecendo daquilo que ele tinha falado, que ele tinha dado como depoimento anteriormente. Ok? E aí ele continua assim para a gente. Com os fatos que se vão seguir, vai dilatar-se o círculo dos fenômenos, acrescenta o coronel. Há muito pouco tempo, encontrei em Grenoble e Voiron 3 pessoas, né, que possuíam faculdades semelhantes, cuja realidade pude igualmente verificar. Vindo-me a ideia de continuar os passes adormecedores, depois de tê-los levado à mais tenra infância, e os passes despertadores, depois de tê-los reconduzido à sua idade atual, fiquei muito admirado de ouvi-los narrar sucessivamente todos os acontecimentos de suas existências pretéritas, passando pela descrição do seu estado entre 2 existências. As indicações de que não variavam nunca eram de tal modo categóricas que pude fazer indagações. De fato, verifiquei assim a existência real dos nomes, dos lugares e de famílias que entravam nas suas narrativas, posto que no estado de vigília de nada se recordasse. Mas não pude achar nos documentos do estado civil vestígio algum das personalidades obscuras que eles teriam vivido. Então, o que ele vai fazer? O que ele faz? Ele submete a pessoa à magnetização com os passos adormecedores. Então, ele colhe depoimentos e ele vai confirmar se aqueles depoimentos são reais ou não. Então, ele vai buscar, ele vai pesquisar e ele acaba confirmando. Como ele diz assim, as indicações que não variavam nunca eram de tal modo categóricas que pude fazer indagações. De fato, verifiquei assim a existência real dos nomes, dos lugares e das famílias que entravam nessas narrativas. Ele conseguiu, né? Ele teve um depoimento e ele conseguiu ver, olha só, realmente a família tal existiu num determinado momento, num local tal, com os nomes tais. Certo? Ele conseguiu, como é que se diz assim, confirmar aquilo, ele conseguiu comprovar, né, aquilo que ele tinha ouvido, aquilo que tinham levado até ele, certo? Bom, aí depois ele continua assim, posto que no estado de vigília, então ele adormeceu, a pessoa através da magnetização, a pessoa relatou, né, aquele espírito relatou, ele foi lá e confirmou, olha, isso é verídico, existiu. Tá, então agora ele é submetido aos passos despertadores, né, como ele chama aqui, e
como ele diz, no estado de vigília, de nada se recordasse, mas não pude achar nos documentos do Estado Civil vestígio algum das personagens obscuras que eles teriam vivido. Então ele foi buscar, né? Dentro da sociedade civil, ele foi buscar documentos que justificassem como é que se diz assim, a existência daquelas pessoas. E ele não encontrou. Ele não conseguiu encontrar. Aí ele continua assim: extratamos outras minúcias complementares de um estudo do senhor de Rochas, mais extenso que o precedente. Esses sujeitos não se conheciam. Uma chamada Josefina, conta 18 anos, habita em Voaron e não é casada. A outra, Eugênia, tem 35 anos e vive em Grenoble. É viúva, tem 2 filhos e é de natureza apática, muito franca e pouco curiosa. Ambas têm boa saúde e procedimento regular. Pude, em virtude de reconhecer suas famílias, verificar a exatidão de suas revelações retrospectivas em um sem número de circunstâncias que nenhum interesse teriam para o leitor. Citarei somente algumas relativas a Eugênia, para dar-lhes uma ideia a tal respeito. São extratos das atas das nossas sessões com o Dr. Bourdieu, diretor da Escola de Medicina de Grenoble. Adormecida, transportando-a alguns anos antes, vejo uma lágrima aljofrar-lhe aos olhos. Diz-me que tem 20 anos e que acaba de perder um filhinho. Continuando os passes, sobressalto, brusco com um grito de pavor. Viu aparecer ao seu lado os fantasmas da avó e de uma tia, falecidas havia pouco tempo. Esta aparição que se deu na idade em que a levei causara-lhe impressão muito profunda. Ela agora com 11 anos. Vai à primeira comunhão. Os seus pecados mais graves são ter desobedecido algumas vezes a vovó e principalmente ter tirado um soldo do bolso do papai. Teve uma vergonha e pediu perdão. Aos 9 anos, sua mãe morreu. Aos 9 anos, a lembrança dela aos 9 anos. Sua mãe morreu há 8 dias. É grande a sua dor. Seu pai, tintureiro de Vinay, acaba de mandá-la para a casa do avô, em Grenoble, para aprender a coser. Aos 6 anos, está retrocedendo, né? Aos 6 anos, ainda na escola em Vinay e já sabe escrever bem. Aos 4 anos, quando não está na escola, cuida da irmãzinha, começa a fazer riscos e a escrever algumas letras. Passes transversais, despertando-a, fazem passar exatamente pelas mesmas fases e pelos mesmos estados de alma. Então ele vai aplicando esses passos, ele vai magnetizando e ele vai obtendo os depoimentos dela ao longo dessas idades. E ele continua assim: o coronel faz experiências sobre o que ele chama de instinto do pudor, em diferentes fases do sono. Levanta um pouco o vestido de Eugênia, que de cada vez o abaixa com vivacidade e dá-lhe sopapos. Quando pequena, não reage contra esse procedimento. O pudor não acordou ainda. Ele vai analisando, creio eu, a gente acha que ele vai analisando, todas as fases, né, da personalidade que vão sendo adquiridas à medida em que a gente vai crescendo, à medida em que a gente vai amadurecendo, certo? Aí ele continua aqui. Josefina, em Voaron, apresentou os mesmos fenômenos relativamente ao instinto do pudor e à escrita em diferentes idades. Seguem-se 5 espécimes mostrando o progresso da sua instrução, dos 4 aos 16 anos. Até agora, temos caminhado em terreno firme, observamos um fenômeno fisiológico de difícil explicação, mas que numerosas experiências e observações permitem considerar como certo. Vamos agora entrever horizontes novos. Deixamos Eugênia
como criancinha amamentada por sua mãe, tornando-lhe mais profundo o sono. Determinei uma mudança de personalidade. Já não estava viva. Flutuava numa semi-obscuridade, não tendo pensamento nem necessidade, nem comunicação com ninguém. Depois, recordações ainda mais remotas. Então ele foi até uma determinada idade, ele continua com aquele processo, com a Eugênia, né, com esse espírito que ele estava trabalhando, e ele consegue chegar a um estágio em que ela não tem mais essas recordações. E ele continuando com o processo, como ele coloca aqui nesse finalzinho, olha só, já não estava viva. Se ela não estava viva, ele estava remontando a encarnações anteriores, ao espaço entre as encarnações. Já não estava viva, flutuava numa semi-obscuridade, não tendo pensamento nem necessidade de comunicação com ninguém. Depois, recordações ainda mais remotas. Então ele está buscando comprovar essas recordações, que você pode sempre, que ele poderia sempre conseguir essas recordações mais remotas. E ele continua assim pra gente. Fora antes uma menina, falecida muito novinha, de febre causada pela dentição. Vê os pais chorando em volta de seu corpo, do qual separou-se muito depressa. Procedi depois ao despertar, fazendo os passes transversais. Enquanto desperta, percorre em sentido inverso todas as fases assinaladas precedentemente e dá-me novos pormenores provocados pelas minhas perguntas. Algum tempo antes da última encarnação, sentiu que devia reviver em certa família. Aproximou-se da que devia ser sua mãe, que acabava de conceber. Entrou pouco a pouco por baforadas no pequenino corpo. Até os 7 anos, viveu em parte fora desse corpo carnal, que ela vivia nos primeiros meses de sua vida, como se estivesse colocada fora dele. Não distinguia bem, então, os objetos materiais que a cercavam, mas, em compensação, percebia espíritos flutuantes em derredor. Uns, muito brilhantes, protegiam-na contra outros escuros e malfazejos que procuravam influenciar-lhe o corpo físico. Quando conseguiam, provocavam aqueles acessos de raiva, a que as mães chamam de manhas, né? A que as mães chamam de manhas. Então, olha só, para o nosso dia, para os nossos momentos, para os nossos dias atuais, isso pode não representar muita coisa, que nós já temos a ciência comprovando tudo isso, né? Mas se a gente entender a época em que Leon Denis convivia, que Leon Denis viveu e que ele escreveu, e o esforço que ele fazia para mostrar a esse meio acadêmico, a esse meio científico, que precisava de provas experimentais de que aquilo existia. Ainda hoje é assim, mas naquela época um pouco mais, né, que ainda existia. Ele vai trazendo essa possibilidade, como o Denis faz, ele vai trazendo aquilo que a ciência aceita, né? Aquilo que a ciência pode aceitar. Olha, isso é comprovado, tá vendo? Eu tenho vários experimentos de pessoas que são pessoas conceituadas nesse meio acadêmico e que estão me trazendo esses depoimentos. Não é qualquer um que está trazendo esse depoimento, não é qualquer um, né, para a sociedade, que a sociedade poderia ver como uma pessoa que não tivesse essas respostas para buscar esses conceitos e poderia não aceitar. Mas o cuidado de ter pessoas que eram gabaritadas dentro das suas áreas, dentro das áreas que se dedicavam de estudo, de pesquisa, né? Então ele traz essas pessoas, ele traz essas figuras, notadamente consideradas pelo meio acadêmico, e vai nos trazendo essas informações, né? E mostrando pra gente, olha, tá vendo? Eles estão trazendo isso, eles estão trabalhando com a ciência e estão mostrando através da ciência que existe isso, né? Ele vai trazendo isso, ele vai comprovando, para depois ele chegar, mais à frente ele vai chegar e dizer, olha, tá vendo? Tudo isso que a ciência vem comprovando é isso aqui.
Tão simples, né? Mas ele precisa do depoimento dessas personalidades para poder se embasar, né, no que ele estava trazendo para a sociedade naquele momento. Por isso ele vem trazendo tantos depoimentos, tantas informações. Ele vem nos trazendo nesse momento, né? E uma coisa interessante, quando a gente lê aqui esse último capítulo, né? Quando diz assim: quando conseguiam, uns muito brilhantes protegiam-na contra outros escuros e malfazejos, que procuravam influenciar-lhe o corpo físico. Quando conseguiam, provocava aqueles acessos de raiva que as mães chamam de manhas, né? E quantas vezes a gente não classifica assim, né? A postura de uma criança, a ideia de uma criança, a maneira como uma criança, como um bebê, como uma criança reage de acordo no nosso meio, né? Quantas vezes assim, olha, é manha, tá vendo? Não sai uma lágrima. A gente não fala isso, às vezes, com os nossos bebês, com os nossos pequenos. Olha só, é manha, não sai uma lágrima, né? Mas até que ponto é manha? Né? Até que ponto realmente é manha? Até que ponto a gente pode desprezar a exteriorização do sentimento de uma criança, né? Até que ponto eu posso desprezar? Eu não conheço, eu não sei do que se trata, né? Então ele chama a atenção aqui para a gente nos nossos dias atuais, com os nossos pequenos, né? Com as nossas crianças, com filhos, com sobrinhos, com netos, com netos de amigos, com pessoas que estão à nossa volta, né? Nem sempre aquilo que a gente chama de manha é manha da criança. A gente não sabe o que pode estar ocorrendo, né? Qual a história daquele espírito que pode estar ocorrendo com aquele espírito, né? Não que a gente vá generalizar isso, não é o caso, mas apenas para a gente ficar atento, né? Observar, não menosprezar aquilo que uma criança pode trazer para a gente quanto informação. Ok? Bom, depois ele diz assim para a gente: seguem-se longos pormenores muito interessantes sobre outras existências da personalidade que fora, em último lugar, Josefina. E o senhor Rochas termina assim: em Voaron, tenho por espectador habitual das minhas experiências uma menina de espírito muito circunspecto, muito refletido e de modo nenhum sugestionável, a senhorita Luísa, que possui em muito alto grau a propriedade, relativamente comum em grau menor, de perceber os eflúvios humanos e, por conseguinte, o corpo fluídico, né? Ele está trabalhando com alguém que percebia isso, ele conseguia perceber esse corpo fluídico. Quando Josefina avivava a memória do passado, observasse-lhe em volta uma aura luminosa percebida por Luísa. Ora, essa aura torna-se aos olhos de Luísa escura quando Josefina se acha na fase que separa duas existências. Em todos os casos, Josefina reage vivamente quando toca em pontos do espaço onde Luísa diz perceber a aura que seja luminosa ou sombria, né? Então, olha só, ele já começa a trabalhar, a continuar as suas experiências, a continuar as suas pesquisas, mas ele começa a introduzir uma outra informação, né? E ele continua assim: é muito difícil conceber como ações mecânicas, quais as dos passes, determinam o fenômeno da regressão da memória de maneira absolutamente certa até um momento determinado. E como estas reações continuadas, exatamente da mesma forma, mudam bruscamente, neste momento, o seu efeito para somente originarem alucinações. Então ele se faz um questionamento, né? Olha só, é difícil conceber como ações mecânicas, quais a dos passes, determinam o fenômeno da regressão da memória de maneira absolutamente certa até um certo momento,
determinado. E como essas ações, continuadas exatamente da mesma forma, mudam bruscamente neste momento o seu efeito para somente originarem alucinações. E ele continua: nada acrescentaremos a tais comentários, com receio de enfraquecê-los. Preferimos passar sem transição a outra série de experiências do Senhor de Rochas, feitas em, não domino o idioma francês, em Provence, não sei como se fala, experiências relatadas, sessão por sessão, nos anais da Sociedade Psicológica, em julho de 1905. Né? Então ele não entra em detalhe, porque ele não teria como colocar isso de uma forma mais prática. Ele prefere passar para outras experiências, para depois certamente ele poder voltar a essas indagações. Ele diz assim: o sujeito, né, a pessoa em questão, é uma jovem de 18 anos que goza de saúde perfeita e que nunca ouviu falar de magnetismo nem de espiritismo. Então ela não tem noção de nada, né? A senhorita Marie Maille é filha de um engenheiro francês falecido no Oriente. Foi educada em Beirute, onde fora confiada aos cuidados de criados indígenas. Estava aprendendo a ler e escrever em árabe. Foi depois reconduzida à França e habita Aix com uma tia. Né? Então, uma pessoa que não entendia, não conhecia nada de espiritismo, não conhecia e não entendia nada de magnetismo. Tá? Estava completamente imune, se é que podemos dizer, a isso tudo. Imune, não tinha conhecimento de absolutamente nada que pudesse vir a influenciar qualquer resultado dessa observação. Aí ele diz assim: as sessões tinham como testemunhas o Dr. Bertrand, antigo presidente da Câmara Municipal de Aix, médico da família, e o Sr. Lacoste, engenheiro a quem se deve a redação da maior parte das atas. Então, novamente, ele estava se calçando com pessoas que tinham uma representatividade junto à ciência, junto ao fórum científico. Aí ele diz assim: a enumeração dos fatos ocupa 50 páginas dos anais. As primeiras experiências empreendidas durante o mês de dezembro de 1904 têm por objeto a renovação das recordações da vida atual. A paciente, imersa na hipnose pela vontade do coronel, retrocede gradualmente ao passado e revive as cenas de sua infância. Dá em diferentes idades espécimes da sua letra, que se podem examinar. Aos 8 anos, escreve em árabe e traça caracteres que depois esqueceu. Obtém-se a seguir a renovação das vidas anteriores, alternadamente subindo o curso das suas existências à época atual. O sujeito, sob o império dos processos magnéticos que indicamos, passa e torna a passar pelas mesmas fases, na mesma ordem, direta ou retrógrada, com uma morosidade, diz o coronel, que torna as explorações difíceis para além de certo número de vidas e de personalidade. Não é possível o fingimento. Tá? Não é possível o fingimento, ou seja, ela não estava fingindo, ela não estava fazendo alguma coisa que pudesse ter aquele resultado. Não é possível o fingimento. Maio atravessa os diferentes estados hipnóticos, em cada um manifesta os sintomas que o caracterizam. O Dr. Bertrand verifica repetidas vezes a catalepsia, a contratura, a insensibilidade completa. Maio passa a mão por cima da chama de uma vela sem a sentir. Não tem nenhuma sensibilidade para o amoníaco. Os olhos não reagem à luz. A pupila não é impressionada por um candeeiro ou vela que se lhe apresente de súbito muito perto da vista ou que rapidamente se retire. Em compensação,
acentua-se a sensibilidade à distância, o que demonstra com toda a evidência o fenômeno da exteriorização. Citemos as atas. Faço subir Maio o curso de 2 anos. Ela, desse modo, vai até a época do seu nascimento. Então, consegue chegar a essa parte da memória dela, né? Chega ao seu nascimento. Fazendo-a chegar mais longe, ainda lembra-se de que já viveu, de que se chamava Aline, de que morreu afogada, de que se elevou depois ao ar, de que viu seres luminosos, mas não lhe fora permitido falar-lhes. Além da vida de Line, torna a encontrar-se outra vez na erraticidade, num estado muito penoso, porque antes havia sido um homem que não fora bom. Nesta encarnação, chamava-se Charles Moville. Estreou-se na vida pública como empregado num escritório em Paris. Havia, então, contínuos combates de rua. Ele mesmo matou gente e nisso tinha prazer. Era mau, cortavam-se as cabeças nas praças. Aos 50 anos, deixou o escritório. Está doente, com tosse, e não tarda a morrer. Pode seguir o seu enterro e ouvir gente dizer: aquele foi um estróina a valer. Sofre, é infeliz. Afinal, passa para o corpo de Line. Outras sessões reconstituem a existência de Line, a Bretan, retardando os passos quando chego à época da sua morte. A respiração torna-se, então, entrecortada. O corpo balouça-se como levado pelas vagas, ela apresenta sufocações. Né? Então, olha só, ele conseguiu fazer com que aquele espírito chegasse a uma fase da sua memória, né? Uma parte lá da sua memória, e levando até encarnações anteriores. E ele continua. Na sessão do dia 29 de dezembro de 1904, o senhor de Rochas ordena: torna a ser Line, no momento em que se afoga. Imediatamente, Maio fez um movimento brusco na poltrona, vira-se para o lado direito com o rosto nas mãos e fica assim alguns segundos. Dir-se-ia ser uma primeira fase do ato que é executado voluntariamente, porque se Line morreu afogada, é um afogamento voluntário, um suicídio, o que dá à cena aspecto inteiramente particular, bem diferente de um afogamento involuntário. Então ele consegue perceber que aquele afogamento voluntário dá um aspecto, né, aquela face diferente do que se fosse uma coisa involuntária, um acidente, vamos dizer assim, né? Depois Maio vira-se bruscamente para o lado esquerdo. Os movimentos respiratórios precipitam-se e tornam-se difíceis. O peito levanta-se com esforço e irregularidade. O rosto exprime ansiedade, angústia. Os olhos estão espantados. Faz verdadeiros movimentos de deglutição, como se engolisse a água, mas contra a sua vontade, porque se vê que resiste. Nesse momento, dá alguns gritos inarticulados. Torce-se mais do que se debate, e o rosto exprime sofrimento tão real que o senhor de Rochas ordena que envelheça algumas horas. Depois pergunta-lhe: debateste-te por muito tempo? E ela responde: debati-me. É uma morte má? É. Onde estás? No escuro. Depois, no dia 30 de novembro de 1904, existência de Chemoville. Maio descreve uma das fases da doença que o mata. Parece passar pelos sintomas característicos das moléstias do peito, opressão, acessos de tosses penosos, morre e assiste o seu funeral. Havia muita gente no acompanhamento? Não. Que diziam de ti?
Não diziam bem, não é verdade? Recordavam que tinha sido um homem mau. Depois de hesitar, o espírito depois de hesitar, ele vai sim. Em seguida, está no negro. O coronel faz-lhe atravessar rapidamente e ela reencarna na Bretanha. Vê-se menina, depois donzela com 16 anos, e não reconhece ainda o seu futuro marido. Aos 18 anos, encontra aquele que o há de ser. Casa-se pouco depois e vem a ser mãe. Assistimos então a uma cena de parto de realismo surpreendente. A paciente revolve-se na cadeira, os membros inteiriçam-se, o rosto contrai-se e os sofrimentos parecem tão intensos que o coronel lhe ordena que os passe com rapidez. Tem 22 anos, perdeu o marido num naufrágio, o seu filhinho morreu. Desesperada, afoga-se. Esse episódio, que ela já reproduziu em outra sessão, é tão doloroso que o coronel prescreve-lhe que passe além, o que ela faz, mas não sem experimentar violento abalo. No escuro em que se vê, depois, não sofre, como dissemos, quanto sofrera no negro, depois da morte de Chernobyl. Reencarna na sua família atual e volta à idade que tem. A mudança é operada por meio dos passes magnéticos transversais. Então, olha só, Denis está trazendo para a gente, ele vai trazendo para a gente o depoimento, interessante esse depoimento dessa pessoa, da Maio, desse espírito, que não tinha conhecimento nenhum, nem 2 vezes por afogamento, que não tinha conhecimento nenhum, do espiritismo ou de magnetismo, que era o que fosse. É como se ele pegou uma pessoa que não tinha nada, então ele não podia influenciar absolutamente nada, em absolutamente nada. E aí ele coloca assim, dia 31 de dezembro de 1904, proponho-me nessa sessão obter alguns novos pormenores a respeito da personalidade de Charles Moville e fazer chegar Maio até uma vida precedente. Torno, portanto, rapidamente mais profundo o sono, empregando passes longitudinais até a infância de Moville. No momento em que o interrogo, tem 5 anos. O pai é contramestre numa manufatura. A mãe traja de preto e tem na cabeça uma touca. Continua a tornar o sono mais profundo. Antes de nascer, está na escuridão. Sofre. Anteriormente, fora uma dama casada com um gentil homem da corte de Luís XIV. Chamava-se Mademoiselle de Saint-Marc. Informações da vida dessa senhora. Conheceu a senhorita de la Vallière, que era muito simpática. Mal conhece a senhora de Montespan e a senhora de Maintenon. Desagrada. Disse que o rei esposou-a secretamente. Qual? É simplesmente amante dele. E qual é a sua opinião a respeito do rei? É um orgulhoso. Conhece Scarron? Santo Deus, que feio ele é. Viu representar mulher? Vi, mas não gosto muito dele. Conhece Corneille? Sim, é um selvagem. E Racine? Conheço principalmente as suas obras e tenho-as em grande conta. Proponho fazê-la envelhecer para que veja o que sucederá mais tarde. Recusa formal. Debalde ordeno imperiosamente, não consigo vencer a sua resistência, senão com o emprego de passes transversais enérgicos, aos quais procura por todos os meios esquivar-se. No momento em que eu paro, ela tem 40 anos. Deixou a corte. Tosse e sente-se doente do peito. Faço-a falar a respeito do seu caráter. Confessa que é egoísta e ciumenta, que tem ciúmes, principalmente das mulheres bonitas. Continuando os passes transversais, faço-a chegar aos 45 anos de idade,
45 anos, idade em que morre Tísica. Assisto a uma agulha curta e ela entra na escuridão. Desperta sem demora pela continuação rápida dos passos transversais. 1º de janeiro de 1905. 3 existências sucessivas. Primeira, Madeleine de Saint-Marc. Primeiramente, Madeleine de Saint-Marc. Maio reproduz os últimos momentos da sua vida. Ao cabo de alguns momentos, lá da Madeleine, né? Torce um verdadeiro acesso, depois morre. E compreende-se pelos seus movimentos e atitude que está sofrendo. Depois, volta a ser Charles Moville. Então ela foi a uma encarnação antes do Charles, né? Depois ela vai à encarnação do Charles. Peraí que eu me perdi. Alguns momentos tosse verdadeiro, depois morre. E compreende-se pelos seus movimentos e atitudes que está sofrendo. Depois volta a ser Charles Moville. Passado um instante, tosse outra vez. O Sr. de Rochas lembra de que Charles Moville morreu com doença do peito, com perto de 50 anos, como morrera Madeleine, Charles Moville morre. Passado alguns instantes, ela, sob a influência dos passos transversais, é outra vez Line. Então ele volta para outra encarnação, na época da sua gravidez. Depois chora, torce-se, agarra-se à sobrecasaca do senhor de Rochas. Os seios apresentam, na realidade, volume maior do que de ordinário. Todos o verificamos. Line tem verdadeiras dores, de repente sossega. Está pronto. A criancinha nasceu. Line teve o seu bom sucesso. Depois chora. O marido está a morrer. Chora mais e, de repente, com muita rapidez, debate, suspira, afoga-se e entra no escuro. Passa finalmente para o corpo de Maio e chega progressivamente até os 18 anos. O senhor de Rochas desperta completamente. Então o que ele vai fazendo? Ele vai levando esse espírito, a encarnação, esse espírito que a gente volta a falar, como ele fala lá no início, que não tem nenhum conhecimento de espiritismo, que não tem nenhum conhecimento de magnetismo. Ele vai levando, ele vai mostrando todas as realidades dessas diferentes encarnações daquele espírito. Ele vai mostrando tudo isso, ele vai trazendo essas informações. Ele foi mostrando, olha só, essa pessoa aqui não tem nenhum comprometimento com o espiritismo e não entende nada. Então ela, que é isenta de tudo, a gente foi trazendo e foi mostrando todas essas informações. E ele vai concluindo aqui pra gente, nessa outra parte, quando ele diz assim: paremos um instante para considerar o conjunto desses fatos, procurar as garantias de autenticidade que apresentam e deduzir os ensinamentos que dele derivam. Ele vai fechar isso aqui tudo. Aí ele diz assim: há, logo de princípio, uma coisa que nos causa forte impressão. É, em cada vida renovada, a repetição constante, no decurso das sucessões múltiplas, dos mesmos acontecimentos, na mesma ordem, quer ascendentes ou quer descendentes. Tanto faz ele começar de uma idade mais jovem para uma idade mais alta, levando a idades mais remotas, como começar dessas idades mais remotas, trazendo até a idade mais alta. Então ele diz: é considerar o conjunto desses fatos, procurar as garantias e autenticidades. Há, logo de princípio, uma coisa que nos causa forte impressão. É a cada vida renovada a repetição constante no decurso das sessões múltiplas dos mesmos acontecimentos, na ordem, quer ascendente, quer descendente, de modo espontâneo, sem hesitação, erro ou confusão. Então elas vão se confirmando. Vem depois a comprovação unânime dos experimentadores na Espanha, em Genebra, Grenoble, Aix, etc. Verificação que pessoalmente pude fazer sempre que observei fenômenos desse gênero. Então ele fala assim: olha, observamos isso sempre desse mesmo modo, confirmando tudo o que acontecia, e isso aconteceu não só aqui, isso aconteceu em diversos lugares.
Em cada nova existência que se desenrola, a atitude, o gesto, a linguagem do sujeito mudam. A expressão do olhar difere, tornando-se mais dura, mais selvagem, à medida que se recua na ordem dos tempos. Então, não são manifestações idênticas. Eu tenho diferença, eu tenho traços em quem eu estou observando, diferentes em cada momento que atinge, que alcança uma dessas encarnações, né? Então, não é. Quando você finge, vamos dizer assim, quando você finge daquilo que você está sentindo, você se expressa de uma forma. Quando você age com autenticidade, quando você fala daquilo que está dentro de você, daquilo que está dentro do seu coração, daquilo que você vive, daquilo que você vivencia, os seus traços fisionômicos são outros, né? Os traços fisionômicos são outros, o olhar é diferente, a expressão do olhar é diferente, o tom da voz é diferente, né? A entonação das palavras, né? É diferente. Quando você monta um personagem e quando você vivencia na realidade aquilo que você está fazendo. É a autenticidade, é a transparência da gente. Né? Então ele está dizendo, olha só, tá vendo? Cada uma dessas manifestações me apresentou aspectos diferentes. Na aparência, na voz, na maneira como estava exteriorizando o seu sentimento. Né? Então ele pega isso também. Né? Assiste-se à exumação de um complexo de vistas, de preconceitos, de crenças em relação com a época e o meio em que essa existência passou. Quando o sujeito, sempre uma mulher, nos casos retroindicados, passa por uma encarnação masculina, a fisionomia é inteiramente outra. A voz é mais forte, o tom mais elevado, os modos afetam uma tal ou qual rudeza. Não são menos distintas as diferenças quando é um período infantil que se atravessa. Então ele vem confirmar isso. Cada um se apresenta de uma forma, dando credibilidade àquelas manifestações. Os estados físicos, ele continua para a gente, os estados físicos e mentais encadeiam-se, ligam-se, sempre numa conexidade íntima, completando-se pelos outros e sendo sempre inseparáveis. Cada recordação... Caiu, mana? Volta! Cada recordação evocada, cada cena revivida, mobiliza um cortejo de sensações e impressões risonhas ou penosas, cômicas ou pungentes, segundo os casos, mas perfeitamente adequadas à situação. Então não existia nada de anormal. Nada que pudesse ser, olha só, como é que pode, né, essa manifestação se apresentar de uma forma tão feliz, relatando um episódio tão triste, ou vice-versa, relatando um episódio tão feliz, mas se apresentando de uma forma tão triste. Então ele vai pegando esses pormenores, ele vai comprovando, ele vai esmiuçando tudo isso. É o olhar do observador. Né, o olhar do pesquisador, o olhar do observador, ele vai pegando todas essas minúcias para poder mostrar, olha só, tá vendo? Eu tenho como mostrar isso para vocês. Cientificamente vocês viram que é possível. Agora eu preciso trazer outras informações também, né? Aí continua aqui para a gente assim. A lei de correlação verificada por Pierre Janet, Terribot, etc., encontra-se novamente aqui em todo o seu rigor, com precisão mecânica, tanto no que diz respeito às cenas da vida presente, como as que se relacionam com as transatas. Essa correlação constante bastaria, por si só, para assegurar às duas ordens de recordações o mesmo caráter de probabilidade. Verificada como foi a exatidão das recordações, da existência atual nas suas fases primárias, apagadas da memória normal do sujeito,
o que para umas é uma prova de autenticidade, constitui igualmente forte presunção em prol das outras. Por outro lado, os sujeitos reproduziram com uma fidelidade absoluta, com uma vivacidade de impressões e de sensações, por forma alguma factícias, cenas tão comoventes como complicadas, asfixia por submersão, agonias causadas pela tísica no último grau, casos de gravidez seguidos de parto, com toda a série de fenômenos físicos correlatos, sufocações, dores, tumefação dos seios, etc. Ora, esses sujeitos, quase todos moços, de 16 a 18 anos, são por natureza muito tímidos e poucos versados em matéria científica. Por declaração dos próprios experimentadores, dos quais um é médico da família de Maio, é notória a incapacidade deles para simularem cenas destas. Não possuem nenhum conhecimento de fisiologia ou de patologia e, na sua existência atual, não foram testemunhas de nenhum incidente que pudesse ministrar-lhe tais indicações sobre fatos destas ordens. Todas essas considerações nos levam a afastar desconfianças de qualquer fraude, artifício ou hipótese de mera fantasia. Nós vamos parar aqui, porque o nosso tempo já está assim, em cima da hora. É um pouco assim cansativo, né? Porque a gente tem uma leitura muito grande, porque em função desses depoimentos que Denis vai trazendo para a gente, até para formar a nossa ideia, para formar o nosso pensamento a respeito disso. Não é cansativo não, Neubert, né? Às vezes a gente acha que a leitura cansa, né? Mas é importante a gente fazer essa leitura para que a gente possa entender isso. Entender, olha só, a metodologia de Denis. Exato, França, esse detalhismo que ele tem, né? É a metodologia dele, é o seu detalhamento. Ele faz isso de uma forma, de uma metodologia assim incrível, né? Com um caráter metodológico, com um caráter, uma visão de educador assim incrível. Ele vai pegando, ele vai mostrando. Ele não podia jogar esses conhecimentos assim ao léu. Olha só, existe isso. Né? Ele não poderia fazer isso, né? Ele precisava ratificar todo esse conhecimento que Kardec tinha trazido para a gente, que Kardec nos trouxe através da codificação. Ele é o ratificador, Leon Denis é o ratificador, ele vem nos mostrar isso. Então ele vive no momento em que essa sociedade ainda se baseia nos aspectos científicos, né? Se prendia muito nos aspectos científicos. Então ele vem trazendo essa metodologia. Né? Ele vem trazendo isso. Olha, tá vendo? Ele começa, né, com pessoas dando um depoimento, dando outro depoimento, né? E aí depois ele apresenta uma outra. Olha só, vocês podem dizer que isso poderia acontecer desse jeito porque fulano, beltrano, ciclano, etc. Tem um determinado conhecimento ou tem uma informação sobre isso. Mas agora eu apresento aqui a você alguém que não tem nada, que não conhece nada, que não sabe de nada. Então, com essa pessoa aqui, eu vou poder mostrar. E ele vai. Aí ele vem mostrando pra gente tudo isso, né? Todos esses pontos. Olha, você tá vendo? Você pode dizer que é a manifestação da mesma pessoa. Mas as aparências, a manifestação, a ideia, o sentimento, a voz, tudo é diferente. E é caracterizado e é concernente àquela época em que ele está vivendo. Né? Quem poderia representar isso de uma forma tão intensa? Né? Então ele vem trazendo essa metodologia pra gente, né? E mais pra frente agora ele vai mostrando. Agora ele vem batendo, olha só, tá vendo? Tá vendo? Olha só. Ele vem trazendo, ele vem mostrando, ele vem dizendo como aquilo é. Tá? Agora eu vou te mostrar o que é isso. Tudo isso que vocês estão buscando é isso que está aqui. Né? É doutrina espírita, é mediunidade, é a vida do espírito, é o espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Essa memória, né? Muito interessante a gente ver esse encadeamento de ideias de Denis, né? Muito interessante mesmo. O Alisson diz assim: adoro esse estudo, tanto o texto quanto os comentários dos facilitadores, ambos muito bem estruturados. Muito obrigada, meu amigo. A gente agradece
do fundo do coração, né? A possibilidade que a gente tem de estudar, de procurar, de pesquisar. E o Neubert diz assim: fico pensando que seria de mim, o que sairia de mim eu sendo metido numa sessão dessa. Eu não quero nem pensar, Neubert, o que poderia sair de mim, né? Então por isso que eu não me preocupo com aquilo que eu fui. Eu estou querendo ganhar terreno, querendo fazer o melhor que eu posso para poder ganhar meu terreno, porque eu não imagino o que sairia de mim. Eu não pago para ver, né? Bom, gente, o Francis vai fazer a nossa prece, nós estamos assim em cima da hora, que o Celso daqui a pouquinho está entrando. Amélia, muito obrigada, fiquei super feliz com a tua presença. Neubert, muito obrigado, meu querido. Alisson, que bom ter você aqui. Evanos também. Adriana, Luiz, muito bom ter vocês aqui. Um fim de noite excelente para vocês. Depois da prece do Francis, eu não retorno ao microfone, tá? Um fim de noite muito especial para vocês e que Deus nos ajude sempre a esclarecer as nossas ideias para que nos possamos tornar pessoas melhores, homens e mulheres melhores, homens e mulheres de bem. Beijo grande em cada coração. Francis, passando para você. Boa noite a todos. Vânia, boa noite, muito obrigado aí por sua exímia colaboração. Realmente esse é um dos trechos da obra de Denis que aprofunda, né, assim a complexidade da doutrina espírita, mas que depois, mais adiante, vem a clarear para todos nós, né? Esse detalhismo, essa preocupação que Denis teve em mostrar a todos nós esses pormenores, né? Então, vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga e agradecer por essa oportunidade. É a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando, interiorizando todos esses conhecimentos que a doutrina nos traz, que possamos sim sermos a cada dia seguros desse caminho, que possamos caminhar firmes e determinados a essas conquistas para nós agora encarnados e um dia, sabe Deus quando, né? Quando retornarmos à pátria espiritual. E assim, Senhor, agradecidos por tudo, agradecidos por esse momento de estudo, queremos te pedir, como também a espiritualidade amiga e, sobretudo, a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, que possamos dar por encerrado esse estudo da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Um beijo no coração de todos.